Em que casos que eu posso utilizar na psicologia os tais micropassos? Em vários, né? Por exemplo, eu posso utilizar o micropasso para trabalhar questões voltadas para a autoestima. Então, se de repente eu vejo que eu tenho um paciente que está com problemas de autoestima muito elevado, eu posso estabelecer micropassos de autocuidado, para que ele melhore um pouco a autoestima, para que ele sinta orgulho dele em relação às coisas que ele faz, porque a autoestima, na verdade, não está ligada à beleza, né? Está ligada à falta de orgulho de si, vamos dizer assim. Então, estabelecer micropassos para que ele consiga sentir mais orgulho de si. Um exemplo disso, por exemplo, sei lá, uma atividade relacionada ao autocuidado que fizer sentido para ele. Uma pessoa com depressão, que está com uma distimia muito alta, ou seja, está muito depressivo, a ponto de não conseguir levantar da cama. Gente, os micropassos super funcionam para pessoas que têm um estágio depressivo mais elevado, mas também você tem que tomar bastante cuidado. Se você trabalha com uma pessoa, se você tem aí um paciente que tem uma depressão muito elevada, se você estabelecer um micropasso muito grandioso, talvez ele não consiga. Então, o ideal é você, entendendo a situação atual, você estabelecer um pequeno micropasso. Tem pessoas que não levantam da cama há dias. Então, estabelecer esse micropasso de levantar da cama em determinado dia, um dia da semana, levantar da cama às 10 horas da manhã e tomar um banho, né? Ou então, estabelecer que ela vista a roupa que ela gosta e faça e coma um almoço do jeito que ela mais gosta, enfim, são pequeninas coisas que você pode estabelecer junto com o seu paciente, tendo que fazer sentido para ele, para que ele consiga evoluir dentro desse processo. São pequeninos passos, tá? Pessoas com síndrome do pânico. Gente, mas será mesmo que síndrome do pânico você consegue fazer aí micropassos para que essa pessoa evolua? Gente, funciona muito, tá? Então, por exemplo, quem tem síndrome do pânico ela tem normalmente algum medo de perder o controle, deve estar associado a alguma coisa. Então, por exemplo, medo de público, né? Então, fazer com que ela tenha microcontatos, né? Com aquilo que ela tem medo, vai fazer com que ela evolua. Então, tem que ser microcontatos, não adianta eu colocar ela, se ela tem medo de um determinado público, tem fobia social, e eu coloco ela para palestrar para um público de 100 pessoas, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai aí ter um ataque, enfim, e essa exposição ela vai ter até, a gente tem que fazer a exposição responsável, então essa exposição ela pode até piorar o quadro dela. Você precisa ter bastante responsabilidade no sentido de expor essa pessoa muito gradativamente a uma determinada situação, tá? Então, se ela tem fobia, né? Se ela tem algum tipo de fobia, dá para estabelecer micropassos? Também dá, tá? Muitas pessoas que têm medo de dirigir, por exemplo, dentro do consultório, conseguem tratar isso e através de micropassos, que tem medo de avião, né? Através de micropassos também. Tem gente que não consegue nem chegar perto de um avião. Então, aos pouquinhos, né? Primeiro, ela vivencia isso dentro do consultório, né? Ela faz um trabalho de imersão para se sentir dentro do avião, e aí a gente usa técnicas de respiração para que ela consiga fazer aquele tipo de enfrentamento. Depois ela chega perto de um avião, mas não voa. Depois ela entra num avião, mas não vai viajar. Enfim, você vai estabelecendo micro tarefas para que ela consiga, aos pouquinhos, entrar em contato com aquilo que está causando, por exemplo, também a fobia. As pessoas com transtorno de ansiedade generalizada também dá para usar micropassos? Gente, micropassos dá para usar e abusar. Pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, sim,
podem se beneficiar aí com os micropassos. Normalmente as pessoas com transtorno de ansiedade, eu pretendo fazer uma live falando sobre o que é o transtorno de ansiedade generalizada, o que é o pânico, a fobia social. Mas antes disso, né, vou dar um exemplo aqui para vocês do que é o transtorno de ansiedade generalizada. Normalmente elas são extremamente preocupadas e essas preocupações elas acabam aí trazendo certos prejuízos sociais. E aí, como que eu estabeleço um micropasso com essas pessoas? Justamente fazendo com que ela enfrente muito devagar cada situação relacionada àquilo que está causando a ansiedade. Então, devagarinho, sempre, muito devagar, você vai estabelecendo pequeninos passos para que lá na frente ela consiga ter qualidade de vida. Então, eu não consigo visualizar dentro, principalmente transtornos de ansiedade e depressão, algum lugar onde a gente não consiga estabelecer micropassos, tá? Então, dá sim, é uma das ferramentas mais poderosas da psicologia, uma das ferramentas, não, uma das estratégias, né? Mais poderosas da psicologia, e a gente consegue, aos pouquinhos, muito devagar, gradativamente, fazer com que o paciente evolua para um estado mais saudável e consiga viver com maior qualidade de vida. Então, é totalmente possível a utilização dessas ferramentas para que o paciente evolua. Então, sempre pense, toda vez que você traçar algumas estratégias com o seu paciente, sempre pense aí que os micropassos, eles podem sim ser ferramentas extremamente poderosas, tá? É, como respeitando, eu acho que o mais importante desse micropasso é a gente respeitar o limite do nosso paciente, entender que ele, muitas vezes, principalmente o paciente quando está num estágio de depressão avançado, não dá para você estabelecer uma meta grandiosa para ele simplesmente porque ele não vai conseguir. Não foi de um dia para o outro que ele conseguiu chegar naquele estágio, então não vai ser de um dia para o outro que ele realmente vai virar aquela chave. Então você precisa respeitar esse limite, entender principalmente, eu acho que o psicólogo ele precisa ter essa visão, entender o limite do paciente, conhecer o histórico dele, entender onde que ele pode chegar, para a partir daí você começar a estabelecer aí os micropassos. Lembrando que o mais importante dessa história toda, de estabelecer os micropassos, é você celebrar. Então, celebre o tempo todo, né? Porque a gente precisa informar. Eu, inclusive, sempre falo isso através do trabalho de psicoeducação. Quem é terapeuta cognitivo comportamental sabe o que eu estou falando. É muito importante a gente fazer o trabalho de psicoeducação, informar para o paciente o que a gente está fazendo com ele, tá? Mas é muito importante você dizer mesmo para ele, olha, é importante que você celebre, que você crie um ritual de celebração toda vez que você conseguir fazer alguma coisa do qual foi estabelecido aí no nosso objetivo. Aos pouquinhos, quando você estabelece esse micropasso, você vai conseguir notar a evolução do seu paciente. Normalmente ele já se sente um pouco mais motivado. E é sempre assim, gente. Por exemplo, vamos lá. Eu falo em vídeos, estou no segundo canal, estou começando o segundo canal agora, vocês estão vendo aí. E para mim era muito difícil, nas primeiras vezes, aparecer no vídeo. Hoje, para mim, não é uma dificuldade grande, não é nenhuma dificuldade. Então, eu apareço com bastante tranquilidade. Por quê? Porque eu fui criando micropassos para conseguir enfrentar toda essa timidez de exposição na câmera. Então, a gente vai evoluindo em todo esse processo, tá? Então, toda vez que você faz alguma coisa que de repente você acha que você não era capaz de fazer e você consegue, você se sente motivado.
Por que que lá atrás eu era uma psicóloga, que eu falei, um pouco mais desanimada, e agora, depois que eu voltei aqui em 2019 a trabalhar dentro deste universo da psicoterapia clínica, eu me senti mais motivada, porque eu comecei a olhar para os meus pacientes e ver o resultado. E isso me motivou. A partir do momento que eu me sentia mais, quanto mais eu me sentia, eu sentia que estava dando resultado para eles, mas eu me sentia capaz e aí eu me motivava ainda mais. Então, isso funciona para todo mundo. Se o paciente ele se sente lá com a depressão, ele tem aquela sensação de desesperança, ele acha que não vai conseguir mais nada. A partir do momento que ele, sei lá, ficou dias sem tomar banho e a gente estabeleceu um micropasso com ele de ir lá e tomar banho, e ele foi tomar banho, ele se sente mais motivado, ele fala, caramba, eu consegui. Então, é a partir disso que a gente vai trabalhar. A gente consegue trabalhar aí, através dos micropassos, a motivação do nosso paciente, fazer com que ele cada dia mais evolua dentro do processo psicoterapêutico. Mas para isso, a gente precisa lembrar sempre que a gente precisa respeitar o limite dos nossos pacientes. Muitas vezes, o que é um passo muito pequenino para a gente é um passo extremamente grandioso, é muito grandioso para aquele paciente. Uma criança, quando dá a primeira passada, a gente olha para a criança dando a primeira passadinha. Para a gente, que já anda, para as pessoas que já estão acostumadas com a caminhada, é fácil, não é? Mas para ela não é. Então a gente tem que ter esse mesmo nível de compreensão que a gente consegue ter aí com os nossos pacientes, a gente também precisa ter, aliás, com as crianças, a gente também precisa ter com os nossos pacientes, entendendo que micropassos são micropassos. Não foi de um dia para a noite que a pessoa se tornou uma pessoa que tem aí um transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir com que ela melhore toda essa questão e viva com maior qualidade de vida.